As igrejas fundadas pelos apóstolos. A igreja e as igrejas. A palavra de Deus nos ensina que a igreja é uma só. Por que, então, os apóstolos fundaram igrejas em cada lugar que visitaram? Se a igreja é o corpo de Cristo, ela só pode ser uma. Assim, como podemos falar de igrejas? O vocábulo igreja quer dizer os chamados para fora. Esse termo é usado 2 vezes nos evangelhos, uma vez em Mateus 16:18 e outra em 18:17. Além disso, achamos esse vocábulo frequentemente em Atos e nas epístolas. Nos evangelhos o termo é usado pelo Senhor nas 2 ocasiões, mas é empregado em sentido diferente em cada vez. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Que igreja é essa? Pedro confessara que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o nosso Senhor declarou que edificaria a sua igreja sobre essa confissão, a de que, quanto à sua pessoa, ele é o Filho de Deus, e, quanto à sua obra, ele é o Cristo de Deus. Essa igreja compreende todos os salvos, sem referência a tempo ou a espaço, a saber, todos os que são redimidos no propósito de Deus por meio do sangue derramado do Senhor Jesus, e nasceram de novo mediante a operação do seu Espírito. Essa é a Igreja Universal, a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. E, se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja, Mateus 18:17. Ômicron vocábulo igreja é usado aqui num sentido bem diferente do de 16:18. A esfera da igreja a que se refere o termo aqui claramente não é tão abrangente como a esfera da igreja mencionada na passagem anterior. Em 16:18, igreja é a igreja que não conhece tempo ou espaço, mas a igreja em 18:17 é obviamente limitada tanto ao tempo como ao espaço, pois pode-se falar a ela. A igreja mencionada no capítulo 16 inclui todos os filhos de Deus em todas as localidades, ao passo que a igreja mencionada no capítulo 18 inclui somente os filhos de Deus que vivem em uma localidade, e é por ser limitada a um só lugar que é possível dizer aos crentes que a compõem quais são as nossas dificuldades. É óbvio que a igreja aqui é local, e não universal, pois ninguém consegue falar de uma só vez a todos os filhos de Deus em todo o universo. Só é possível falar de uma só vez aos crentes que vivem num só lugar. Temos claramente perante nós 2 aspectos da igreja, a igreja e as igrejas, ou seja, a igreja universal e as igrejas locais. A igreja é invisível, as igrejas são visíveis. A igreja não tem organização, as igrejas são organizadas. A igreja é espiritual, as igrejas são espirituais, contudo físicas. A igreja é puramente um organismo, as igrejas são um organismo, contudo são ao mesmo tempo organizadas, fato esse comprovado por haver nela presbíteros e diáconos. Todas as dificuldades da igreja surgem em conexão com as igrejas locais, e não com a igreja universal. Esta é invisível e espiritual, logo, ultrapassa o limite humano, ao passo que aquelas são visíveis e organizadas, logo, são passíveis de ser tocadas por mãos humanas. A igreja celestial é tão distante do mundo que é possível não ser afetada por ele, mas as igrejas terrenas são tão próximas a nós que, se surgem problemas nelas, nós os sentimos vividamente. A igreja invisível não põe à prova nossa obediência a Deus, mas as igrejas visíveis nos provam severamente, pondo-nos frente a frente com questões no plano intensamente prático da vida terrena. A base das igrejas. Na palavra de Deus encontramos o termo Igreja de Deus no singular, 1 Coríntios 10:32, mas também temos a mesma expressão no plural, as igrejas de Deus, 1 Tessalonicenses 2:14. Como essa unidade tornou-se pluralidade? Como a igreja que é essencialmente uma tornou-se muitas? A Igreja de Deus foi dividida em igrejas de Deus na base única da diferença de localidade. A localidade é a única base bíblica para a divisão da igreja em igrejas. As 7 igrejas da Ásia, citadas em Apocalipse, compreendiam a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia. Eram 7 igrejas, e não uma. Cada uma era distinta das demais com base na diferença de localidade.
Os santos só não pertenciam à mesma igreja porque não residiam no mesmo lugar. Havia 7 igrejas simplesmente porque os crentes viviam em 7 lugares. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são claramente toponímos, isto é, nomes próprios de lugar. Não apenas as 7 igrejas da Ásia foram fundadas na base da localidade, mas todas as igrejas mencionadas nas Escrituras também foram fundadas na mesma base. Em toda a palavra de Deus não podemos encontrar nenhum nome atrelado a uma igreja, exceto o nome próprio de um lugar, por exemplo, a igreja em Jerusalém, a igreja em Listra, a igreja em Derbe, a igreja em Colossos, a igreja em Troade, a igreja em Tessalônica, a igreja em Antioquia. Nunca é demais dizer que nas Escrituras nenhum nome, exceto o nome de uma localidade, jamais foi atrelado a uma igreja, e a divisão da igreja em igrejas tem por base única a diferença de localidade. Espiritualmente a igreja de Deus é uma só, portanto, não pode ser dividida, fisicamente, porém, seus membros espalham-se por toda a terra, logo, não conseguem viver num só lugar. Entretanto, é essencial que haja um ajuntamento físico dos cristãos. Não basta que estejam presentes em espírito, também precisam estar presentes na carne. Ora, uma igreja compõe-se de todos os chamados para fora reunidos em um só lugar para adoração, oração, comunhão e ministério. Essa assembleia é absolutamente essencial para a vida da igreja. Sem ela, talvez haja cristãos espalhados por toda a região, mas não há, de fato, uma igreja. A igreja existe por causa da existência dos membros, e isso não requer que eles se reúnam fisicamente, mas para a existência de uma igreja é essencial que seus membros se reúnam fisicamente. É nesse último sentido que o termo igreja é usado em 1 Coríntios 14. As expressões na igreja, versículos 19 e 28, e a igreja, versículo 23, implicam as reuniões da igreja. Uma igreja é uma igreja reunida. Esses cristãos não estão separados de outros em nenhum aspecto exceto o lugar onde moram. Enquanto continuarem na carne, estarão limitados pelo espaço, e essa limitação física, que em natureza torna impossível que o povo de Deus se reúna no mesmo lugar, é a única base permitida por Deus para formar igrejas separadas. Os cristãos pertencem a igrejas distintas somente pela razão de que vivem em lugares distintos. Essa divisão é meramente externa. Em realidade, a igreja como corpo de Cristo não pode ser dividida, portanto, mesmo quando a palavra de Deus refere-se a várias congregações do seu povo, os lugares mencionados variam, mas ainda é a igreja em cada um desses lugares, como a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo. No Novo Testamento só há um método, e somente um, de dividir a igreja em igrejas, e esse método ordenado por Deus tem por base a localidade. Todo e qualquer outro método é manufaturado pelo homem, e não dado por Deus. Que o Espírito de Deus inscreva essa verdade profundamente em nosso coração, a saber, que a única razão para a divisão dos filhos de Deus em várias igrejas é a diferença dos lugares nos quais vivem. Que é uma igreja neotestamentária? Não é um edifício, nem um salão de evangelização, um centro de pregação, uma missão, uma obra, uma organização, um sistema, uma denominação ou uma facção. Talvez se aplique o termo igreja a qualquer um dos casos acima, não obstante, eles não são igrejas. Uma igreja neotestamentária é a reunião para adoração, oração, comunhão e aperfeiçoamento mútuo, de todo o povo de Deus em certa localidade, tendo por base o fato de que são cristãos na mesma localidade. A igreja é o corpo de Cristo, uma igreja é uma miniatura do corpo de Cristo. Todos os cristãos numa localidade formam a igreja nessa localidade, e de algum modo, ainda que pequeno, eles têm de manifestar o que a igreja deve manifestar. Eles são o corpo de Cristo nessa localidade, portanto têm de aprender a submeter-se ao encabeçamento do Senhor e a manifestar a unidade entre todos os membros, precavendo-se contra cisma e divisão. O limite de uma localidade. Vimos que todas as igrejas nas Escrituras são locais, mas surge naturalmente a pergunta, que é uma localidade, segundo a Bíblia? Se notarmos quais os lugares mencionados na Palavra de Deus em relação à fundação de igrejas, poderemos determinar qual deve ser a extensão de um lugar que justifique que ele seja considerado a unidade de formação da igreja. Nas Escrituras o que determina o limite da igreja não são países, províncias ou distritos.
Em nenhum lugar lemos sobre uma igreja nacional, ou igreja provincial ou igreja distrital. Lemos sobre a igreja em Éfeso, a igreja em Roma, a igreja em Jerusalém, a igreja em Corinto, a igreja em Filipos e a igreja em Iconio. Ora, que tipo de lugares são Éfeso, Roma, Jerusalém, Corinto, Filipos e Iconio? Não são países, nem províncias, nem distritos, mas simplesmente lugares de tamanho conveniente para se viver em certa medida de segurança e sociabilidade. Em linguagem moderna, nós os chamamos de cidades. É evidente que as cidades eram os limites das igrejas nos dias dos apóstolos, pois, por um lado, Paulo e Barnabé promoviam, em cada igreja, a eleição de presbíteros, Atos 14:23, e, por outro, Paulo instruiu a Tito a constituir presbíteros em cada cidade, Tito 1:5. Na palavra de Deus não vemos igreja que exceda os limites de uma cidade, nem encontramos igreja alguma que não cubra toda a área da cidade. Uma cidade é a unidade bíblica de localidade. Desde Gênesis e Josué vemos que as cidades na antiguidade eram o lugar onde as pessoas se agrupavam para viver, eram também a menor unidade de administração civil, e cada uma tinha nome independente. Todo e qualquer lugar em que as pessoas se agrupam para viver, com nome independente, e que seja a menor unidade política, está qualificado a ser a unidade para a fundação de uma igreja. Tal lugar é uma cidade bíblica e é o limite de uma igreja local. Cidades grandes como Roma e Jerusalém são apenas unidades, ao passo que cidades pequenas como Iconio e Troade são igualmente unidades. Exceto tais lugares onde se vive a vida comunitária, não há outra unidade bíblica das igrejas de Deus. Naturalmente surgirão perguntas sobre grandes metrópoles como Londres. São consideradas uma só localidade unitária ou mais de uma? Londres claramente não é uma só cidade no sentido bíblico do termo, e não pode, portanto, ser considerada uma unidade. Até mesmo os moradores de Londres falam de ir à cidade, ou ir ao centro, o que revela que, no modo de pensar deles, Londres e a cidade não são sinônimos. As autoridades políticas e postais, bem como o cidadão comum, consideram Londres mais de uma unidade. Eles a dividem em burgos e distritos postais. O que eles consideram unidade administrativa, bem podemos considerar unidade eclesiástica. Nota: há, realmente, uma área dentro de Londres conhecida como The City, a cidade, que alguns também chamam de square mile, milha quadrada, que é a medida da sua superfície, equivalente a 2.590 km². Tem sua própria força policial bem como outros serviços, é uma cidade autônoma dentro de Londres. Na Inglaterra, cidade ou vila que tem direito a eleger um ou mais representantes no parlamento, D.I.C. Aurélio. N. T. Quanto aos povoados rurais, que não podem ser tecnicamente chamados de cidade, talvez também sejam considerados localidades unitárias. Disse que o nosso Senhor, enquanto estava na terra, passava pelas cidades e aldeias, Lucas 13:22, donde vemos que povoados rurais, bem como vilarejos, são considerados unidades distintas. Essa divisão de igrejas segundo a localidade é uma demonstração da maravilhosa sabedoria de Deus. Se ele tivesse ordenado que a igreja fosse dividida em igrejas tendo o país por limite, então, se um país fosse aniquilado ou absorvido por outro, a igreja teria de mudar de esfera. Se uma província marcasse o limite de uma igreja, a esfera das igrejas iria alterar-se sempre, com a frequente mudança dos limites provinciais. O mesmo se aplica ao distrito. A mais estável de todas as unidades políticas é a vila, lugarejo ou cidade. Governos, dinastias e países podem mudar, mas as cidades raramente são afetadas pelas mudanças políticas. Há cidades que já passaram de um país para outro e ainda mantêm o nome original, e há cidades hoje que preservam o mesmo nome de séculos atrás. Portanto, vemos a sabedoria divina ao decretar que a localidade deve fixar o limite de uma igreja. Visto que os limites de uma localidade marcam os limites de uma igreja, nenhuma igreja, portanto, deve ser menor do que uma localidade, nem maior. A palavra de Deus reconhece somente duas igrejas, a Igreja Universal e as igrejas locais. Não há uma terceira cuja esfera seja menor do que a local, ou mais ampla do que a local, contudo menor do que a Igreja Universal. Uma igreja local não admite divisão, tampouco admite extensão.
Não se pode estreitar o seu âmbito dividindo-a em várias igrejas menores, nem se pode ampliar o seu âmbito unindo várias igrejas locais. Toda e qualquer igreja menor do que a igreja local não é bíblica, e toda e qualquer igreja maior do que uma igreja local, contudo menor do que a igreja universal, tampouco é bíblica. Não é mais estreita do que uma localidade. Lemos em 1 Coríntios 1:2 acerca da Igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era uma localidade unitária, e a igreja em Corinto, uma igreja unitária. Quando a discórdia se entremeteu, e seus membros estavam a ponto de dividir a igreja em 4 facções, Paulo escreveu, repreendendo-os: cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo, porventura, não sois carnais. 1 Com 12, 3-4, VRC. Se tais pessoas tivessem formado 4 grupos, teriam sido facções, e não igrejas, pois Corinto era uma cidade, e essa é a menor unidade que garante a formação de uma igreja. A igreja de Deus em Corinto não podia cobrir área menor do que a cidade inteira, nem podia compreender menor número de cristãos do que os que viviam ali. Essa é a definição de Paulo da igreja em Corinto: os santificados em Cristo Jesus, chamados santos, 1:2, VRC. Formar uma igreja em área menor do que uma localidade unitária é formá-la numa base menor do que a unidade bíblica, por conseguinte, ela não pode ser uma igreja bíblica. Todo e qualquer grupo de cristãos menor do que todos os cristãos num lugar não está qualificado a ser uma igreja distinta. A unidade da igreja deve corresponder à unidade da localidade. Uma igreja tem de cobrir a mesma área da localidade na qual é fundada. Se uma igreja é menor do que uma localidade, ela não é bíblica, é uma facção. Dizer, eu sou de Paulo, ou, eu sou de Cefas, é obviamente faccioso, mas dizer, eu sou de Cristo também o é, embora seja menos óbvio. A confissão, eu sou de Cristo é boa como confissão, mas não é base adequada para formar uma igreja distinta, visto que exclui alguns filhos de Deus em certa localidade ao incluir apenas os que dizem, eu sou de Cristo. É um fato que todos os que creem pertencem a Cristo, quer esse fato seja declarado ou não, e fazer diferença entre os que proclamam isso e os que não o proclamam é condenado por Deus como algo carnal. É o fato que importa, e não a declaração do fato. A esfera da igreja em qualquer lugar não somente inclui os que nesse lugar dizem, eu sou de Cristo, mas também todos os que são de Cristo nesse lugar. Ela se estende por toda a área da localidade, e inclui o número total dos cristãos na localidade. Declarar-se de Cristo por si só é perfeitamente correto, mas fazer divisão entre cristãos que tomam essa posição e os que não a tomam é totalmente errado. Estigmatizar como facciosos os que dizem, eu sou de Paulo, ou, eu sou de Cefas, e sentir-nos espiritualmente superiores quando nos separamos deles e ter comunhão somente com os que dizem, eu sou de Cristo, faz-nos culpados do mesmo pecado que condenamos nos outros. Se fazemos do não-sectarismo a base da nossa comunhão, dividimos a igreja em outra base que não há que foi ordenada por Deus, e assim formamos outra facção. A base bíblica para uma igreja é uma localidade e não a ausência de sectarismo. Toda e qualquer comunhão que não seja tão ampla quanto a localidade é facciosa. Todos os cristãos que vivem no mesmo lugar em que eu vivo estão na mesma igreja em que eu estou, e eu não ouso excluir ninguém. Eu reconheço como meu irmão e como membro da minha igreja, todo e qualquer filho de Deus que vive em minha localidade. Havia muitíssimos cristãos em Jerusalém. Lemos de uma multidão que se voltou ao Senhor, contudo, todos eram citados como a igreja em Jerusalém, e não as igrejas em Jerusalém. Jerusalém era um só lugar, portanto, só podia ser contada como uma só unidade com vistas à formação de uma só igreja. Você não pode dividir a igreja a menos que possa dividir o lugar. Se há apenas uma localidade, só pode haver uma igreja. Em Corinto havia somente a igreja em Corinto, em Âncol há somente a igreja em Âncol. Não lemos sobre as igrejas em Jerusalém, ou as igrejas em Éfeso, ou as igrejas em Corinto. Cada um deles era considerado um só lugar, portanto, só se permitia ver uma igreja em cada lugar. Enquanto Jerusalém, Éfeso e Corinto forem localidades unitárias, nelas só pode haver uma igreja unitária. Se uma localidade é indivisível, a igreja nela formada é indivisível também.
Não é mais ampla do que uma localidade. Acabamos de ver que o limite da igreja não pode ser menor do que a localidade a qual ela pertence. Por outro lado, seu limite não pode ser mais amplo do que a localidade. Na palavra de Deus jamais lemos expressões como a igreja na Macedônia, ou a igreja na Galácia, ou a igreja na Judéia, ou a igreja na Galileia. Por quê? Porque a Macedônia e a Galileia eram províncias, e a Judéia e a Galácia eram distritos. A província não é a unidade bíblica da localidade, nem o distrito o é. Tanto uma como o outro incluem várias cidades, portanto, podem conter várias igrejas distintas, e não uma só. Uma igreja provincial ou distrital não é bíblica, uma vez que não está na base da localidade, mas reúne várias localidades. Todas as igrejas bíblicas são locais, é por isso que não há menção de igrejas estatais, provinciais ou distritais na palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galileia, e Samaria tinham paz, Et 9:31, VRC. O Espírito Santo não mencionou aqui a igreja, e, sim, as igrejas. Visto que havia várias localidades, havia também várias igrejas. Não era o plano de Deus unir as igrejas de vários lugares numa igreja só, mas ter uma igreja em cada lugar. Havia tantas igrejas quanto havia lugares. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, Atos 15:41. Novamente a referência não é a uma só igreja, pois a Síria e a Cilícia eram vastos distritos, cada um compreendendo vários lugares. É admissível em círculos políticos unir vários lugares num só distrito e chamá-lo Síria ou Cilícia, mas Deus não uniu os cristãos de vários lugares e chamou de a igreja na Síria ou a igreja na Cilícia. Pode haver uniões ou fusões no mundo comercial ou político, mas Deus não aprova agrupamentos de igrejas. Cada lugar deve ter uma só igreja. Todas as igrejas dos gentios, Romanos 16:4. As igrejas de Deus não foram formadas em fronteiras nacionais, mas em fronteiras locais, portanto, não se menciona a igreja dos gentios, mas as igrejas dos gentios. As igrejas da Ásia vos saúdam, 1 Coríntios 16:19. As igrejas da Macedônia, 2 Coríntios 8:1. As igrejas da Galácia, Gálatas 1:2. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, Gálatas 1:22. A Ásia, a Macedônia, a Galácia e a Judéia eram áreas que compreendiam mais do que uma localidade unitária, portanto, a palavra de Deus refere-se às igrejas nessas áreas. Uma igreja, segundo o pensamento divino, é sempre em uma localidade, todo e qualquer outro tipo de igreja é produto da mente humana. Deus não aprova a divisão da igreja no limite de uma localidade, tampouco permite a combinação denominacional de igrejas em várias localidades. Nas Escrituras sempre há uma só igreja num só lugar, e nunca várias igrejas num só lugar, ou uma igreja em vários lugares. Deus não reconhece nenhuma comunhão de seus filhos numa base mais estreita, ou mais ampla, do que a localidade. Nanquim é uma cidade, Soochow também. Visto que cada uma delas é uma unidade distinta, cada uma tem, portanto, uma igreja distinta. Os dois lugares estão no mesmo país, e até mesmo na mesma província, todavia, já que são cidades distintas, têm de formar igrejas distintas. Politicamente Glasgow, cidade portuária da Escócia, e Nanquim não pertencem à mesma província, nem mesmo ao mesmo país, entretanto a relação entre Nanquim e Soochow é a mesma que a de Nanquim e Glasgow. Nanquim e Soochow são unidades tão distintas como Nanquim e Glasgow. Na divisão das igrejas, a questão do país ou da província não vem ao caso, trata-se apenas de cidades. Duas cidades no mesmo país, ou na mesma província, não têm relação mais próxima do que duas cidades em países distintos ou em províncias distintas. A intenção de Deus é que uma igreja em qualquer localidade seja uma unidade, e na relação entre as igrejas cada uma preserve seu caráter local. Quando o povo de Deus em todo o mundo realmente vir o caráter local das igrejas, apreciará a sua unidade em Cristo como nunca. As igrejas de Deus são locais, intensamente locais. Se algum fator entrar a fim de destruir o caráter local das igrejas, elas já não serão igrejas bíblicas. A independência das igrejas.
Jamais foi o propósito de Deus que várias igrejas se juntassem formando uma denominação ou organização, antes, que cada igreja seja independente. A responsabilidade das igrejas era que fossem independentes, o mesmo se aplica ao governo das igrejas. Quando o Senhor enviou mensagens aos seus filhos na Ásia, ele não as endereçou à igreja na Ásia, mas às 7 igrejas que estão na Ásia. Sua repreensão para Éfeso não se aplicava a Esmirna, pois Esmirna era independente de Éfeso. Não se podia pôr a culpa em Filadélfia pela confusão em Pérgamo, pois Filadélfia era independente de Pérgamo. E o orgulho de Laodiceia não podia ser atribuído a Sardes, visto que Sardes era independente de Laodiceia. Cada igreja permanecia nos próprios méritos e assumia a própria responsabilidade. Uma vez que os filhos de Deus viviam em 7 cidades distintas, consequentemente pertenciam a 7 igrejas distintas. E visto que cada uma delas era independente da outra, cada uma tinha a própria aprovação, exortação ou repreensão. Ademais, não apenas havia essas 7 igrejas na terra, havia também 7 candelabros que as representavam no céu. No Antigo Testamento havia apenas um candelabro com 7 hastes, mas no Novo Testamento há 7 candelabros distintos. Se a representação do Novo Testamento fosse a mesma que a do Antigo, então os cristãos nas 7 igrejas da Ásia poderiam ter se unido para formar uma só igreja, porém há agora 7 candelabros separados, cada qual sobre sua base, de modo que o Senhor podia andar no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1. Por isso, embora todas as igrejas estejam sob a autoridade da cabeça única e expressem a vida do corpo único, pois são todas feitas de ouro, ainda assim não estão unidas por uma organização exterior, mas cada uma permanece sobre a própria base, assumindo a própria responsabilidade, mantendo sua independência local. Entre as igrejas. Isso não implica que as várias igrejas locais não tenham coisa alguma a ver entre si, e que cada uma possa simplesmente fazer o que bem entenda sem ter consideração pelas demais, pois a base de uma igreja é a base do corpo. Embora sejam igrejas unitárias na administração exterior, ainda assim a vida interior delas é uma só, e o Senhor fez os membros delas membros de um só corpo. Não há organização exterior que as agrupe numa enorme unidade combinada, contudo há um forte vínculo interior que as une no Senhor. Elas têm uma unidade de vida que desconhece os limites da localidade e as leva a uma ação uniformizada a despeito da ausência de organização exterior. Quanto à organização, as igrejas são totalmente independentes entre si, mas em vida são uma só, e consequentemente são interdependentes. Se uma igreja recebe revelação, as demais devem buscar proveito disso. Se uma está em dificuldades, as demais devem prestar-lhe socorro. Mas enquanto ministram umas às outras, devem sempre preservar sua independência de governo e responsabilidade. Por um lado, cada igreja está diretamente sujeita à autoridade do Senhor e é responsável somente a Ele. Por outro, cada qual ouve não apenas ao seu falar direto, mas ao seu falar por meio das demais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas é o que o Senhor recomenda a todas elas. AP 2:3. Na introdução das suas cartas às 7 igrejas, descobrimos que o Senhor as endereça ao anjo de cada uma delas, mas no desfecho, vemos que a mensagem dele a uma igreja específica destina-se também a todas elas. Isso deixa claro que o que uma igreja deve fazer, as demais também o devem. A responsabilidade das igrejas é individual, porém as ações delas devem ser uniformes. Esse equilíbrio da verdade deve ser cuidadosamente preservado. Encontramos o mesmo ensinamento nas epístolas. Por esta causa, vos mandei Timóteo, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4:17. O que Paulo ensinou por toda parte e em cada igreja, os coríntios são chamados a considerar profundamente. Não há um tipo de instrução para Corinto e outro para outro lugar. O que os apóstolos ensinaram a certas igrejas, os cristãos em outras igrejas também têm de observar. E isso se aplica a mandamentos bem como a doutrinas. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, é assim que ordeno em todas as igrejas. 1 Coríntios 7:17. O Senhor jamais poderia dar um mandamento a uma igreja que de alguma forma contradiga o que ele ordenou a outra igreja. Os seus requisitos para um grupo de seus filhos eram os seus requisitos para todos eles.
Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11:16. A igreja em Corinto era apta para tomar rumo próprio individualmente. Todas as demais prosseguiam juntas com o Senhor. Apenas Corinto estava fora do compasso, portanto, Paulo buscou alinhá-la novamente com as demais. Hoje, lamentavelmente, não é apenas uma igreja que se afastou do caminho de Deus, mas a maioria das assim chamadas igrejas. É uma tragédia que hoje uma determinação para todas as igrejas conduza não à vontade de Deus, mas para longe dela. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16:1. Paulo aqui efetivamente diz, embora vocês sejam independentes das demais igrejas, ainda assim não devem desconsiderar o exemplo delas. Estar dispostos a socorrer uns aos outros e aprender uns com os outros devem marcar a relação entre as igrejas. O que as igrejas mais maduras têm aprendido do Senhor, as menos experientes devem estar prontas a aprender com elas. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, escreveu Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:14. A igreja em Tessalônica era mais jovem do que as igrejas na Judéia, portanto, era bem conveniente que aprendesse com elas. Há um equilíbrio maravilhoso no ensinamento da palavra de Deus acerca da relação entre as igrejas. Por um lado, elas são totalmente independentes umas das outras, em questões relacionadas com responsabilidade, governo e organização. Por outro lado, elas devem aprender umas com as outras e devem manter a paz entre si. Em tudo, porém, é essencial ter tanto a direção do Espírito Santo como o padrão da Santa Palavra de Deus. O Supremo Tribunal. Visto que há correlação espiritual entre as igrejas locais, nenhuma igreja pode tomar rumo próprio com base no individualismo e, aproveitando-se de sua independência, decidir coisas a seu bel prazer. Cada uma deve, antes, cultivar relação com as demais, buscando a concordância delas e trabalhando com vistas ao bem espiritual delas. Por outro lado, visto que cada uma é totalmente independente das demais, a decisão de uma igreja em dada localidade é absolutamente conclusiva. Não há instância superior para a qual apelar, o tribunal local é o Supremo Tribunal. Não há organização a cujo controle ela deva submeter-se, nem há organização sobre a qual exerça controle. Ela não tem superiores nem subordinados. Se alguém é recebido ou recusado por uma igreja local, o juízo dela sobre a questão deve ser considerado absolutamente decisivo. Mesmo que a decisão esteja errada, tudo o que se pode fazer é apelar que se reconsidere o caso. A igreja local é a suprema autoridade eclesiástica. Se outras igrejas fizerem objeção às decisões dela, tudo o que podem fazer é recorrer à persuasão e exortação. Não há caminho alternativo, pois a relação que existe entre as igrejas é puramente espiritual, e não oficial. Se um irmão que foi disciplinado em Nanquim muda-se para Soochow e ali prova ser inocente das acusações que pesam contra ele, nesse caso Soochow tem plena autoridade de recebê-lo, a despeito do juízo de Nanquim. Soochow é responsável por suas ações perante Deus, e não perante Nanquim. Soochow é uma igreja independente, portanto, tem plena autoridade para agir como melhor lhe aprouver. Mas, por causa da correlação espiritual que tem com Nanquim, é bom que o irmão em questão não seja colhido antes de se apontar para Nanquim o engano que ela cometeu ao julgá-lo daquela forma. Se a relação de Nanquim com o Senhor é correta, então ela prestará atenção ao que Soochow tem a dizer. Mas se ela recusar fazê-lo, Soochow não pode pressioná-la, pois, como igreja local, Nanquim é diretamente responsável perante o Senhor somente, e tem plena autoridade de decidir e agir independentemente de Soochow. Se as igrejas são espirituais, não há dificuldade na relação entre elas. Mas se não são, e surgem dificuldades, não devemos buscar resolvê-las interferindo na independência delas, pois isso foi ordenado por um Deus plenamente sábio. A organização de uma igreja não é superior à de outra, nem a sua autoridade maior. Muitos cristãos consideram Jerusalém a igreja matriz, que possui autoridade suprema, mas tal conceito tem origem na mente humana, e não na palavra divina. Toda e qualquer igreja é localmente governada e diretamente responsável perante Deus, e não perante outra igreja ou organização. Uma igreja local é a suprema instituição cristã na terra.
Não há nenhuma outra acima dela a quem se possa apelar. Uma igreja local é a mais inferior unidade bíblica, mas é também a suprema organização bíblica. As Escrituras não garantem nenhuma centralização em Roma que lhe possa dar autoridade sobre outras igrejas locais. Essa é a salvaguarda divina contra toda e qualquer infração dos direitos de seu Filho. Cristo é a cabeça da igreja, e não há outra cabeça no céu ou na terra. Deve haver correlação espiritual entre as igrejas se quiser preservar o testemunho do corpo, porém deve ao mesmo tempo haver absoluta independência de governo se quiser manter o testemunho da cabeça. Cada igreja está sujeita ao controle imediato de Cristo, e é diretamente responsável somente perante Ele. Por que, então, quando surgiu uma questão sobre a circuncisão, Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para ver os apóstolos e presbíteros ali? É porque os que eram responsáveis pelo ensinamento errôneo em Antioquia haviam descido de Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde originou-se o problema, portanto, era para Jerusalém que os apóstolos foram a fim de solucioná-lo. Se um menino fosse pego ao fazer travessura, nós o informaríamos ao pai dele. Ao ir para Jerusalém, Paulo e Barnabé conduziram o caso aos que tinham controle dos irmãos que criaram o problema, e, uma vez que levaram a questão à fonte responsável, houve solução rápida. Os presbíteros em questão não eram os presbíteros em Jerusalém, mas os presbíteros de Jerusalém, e os apóstolos não eram os apóstolos de Jerusalém, mas os apóstolos em Jerusalém. Os presbíteros representavam a igreja, os apóstolos, a obra. Paulo e Barnabé relataram a questão aos apóstolos e presbíteros, pois os apóstolos eram responsáveis por ensinar nas igrejas, e os presbíteros, por toda e qualquer decisão acerca de questões locais. Quando os apóstolos e presbíteros repudiaram a responsabilidade acerca do ensinamento propagado por esses irmãos causadores de problemas que desceram de Jerusalém, Paulo e Barnabé, ao visitar vários lugares mais tarde, puderam mostrar às igrejas os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, Et 16:4, VRC. Não devemos inferir que os presbíteros de Jerusalém tinham autoridade sobre as igrejas, mas apenas que eles, bem como os apóstolos, repudiaram os ensinamentos dos que haviam saído do meio deles. Além disso, em Jerusalém, alguns apóstolos ocupavam cargo duplo, de presbítero e de apóstolo. Como preservar o caráter local das igrejas? Visto que as igrejas de Deus são locais, temos de tomar cuidado a fim de lhes preservar o caráter local, bem como a esfera e os limites locais. Uma vez que uma igreja perde um desses itens, ela deixa de ser bíblica. Duas coisas demandam especial atenção se queremos salvaguardar a natureza local das igrejas. Em primeiro lugar, nenhum apóstolo deve exercer controle sobre uma igreja em caráter oficial. Isso é contrário à ordenação de Deus e destrói a natureza local da igreja, impondo-lhe o cunho de ministro extraoficial. Nenhum apóstolo tem a autoridade de estabelecer uma igreja particular em lugar algum. A igreja pertence à localidade, e não ao obreiro. Quando as pessoas são salvas por meio de um homem, elas pertencem à igreja no lugar em que vivem, e não ao homem por meio de quem foram salvas, nem à organização que ele representa. Se uma ou mais igrejas são fundadas por certo apóstolo, e ele exerce autoridade sobre elas como se pertencessem a ele ou à sociedade dele, essas igrejas tornam-se facções, pois não é na base da diferença de localidade que elas se separam de outros cristãos, salvos por meio de outros apóstolos, e, sim, na base da diferença de quem foi usado para a salvação. Assim os apóstolos se tornam cabeças de várias denominações, e o âmbito deles torna-se o âmbito de suas respectivas denominações, enquanto as igrejas sobre as quais eles exercem controle tornam-se facções, cada qual com a característica particular do seu líder, e não de uma igreja local. A Epístola aos Coríntios traz luz sobre esse assunto. Havia divisão entre os crentes em Corinto simplesmente porque deixaram de perceber o caráter local da igreja e buscaram fazer de vários apóstolos, Paulo, Apolo e Cefas, a base de sua comunhão. Se tivessem entendido a base ordenada por Deus para a divisão da igreja, jamais teriam dito, eu pertenço a Paulo, ou, eu pertenço a Apolo, ou ainda, eu pertenço a Cefas, pois, a despeito de seu amor especial por determinados líderes, eles teriam percebido que não pertenciam a nenhum deles, e, sim, à igreja na localidade em que viviam. Nenhum obreiro pode exercer controle sobre uma igreja ou atrelar a ela o seu nome ou o nome da sociedade que representa.
A desaprovação divina sempre incidirá sobre a igreja de Paulo, ou a igreja de Apolo, ou ainda a igreja de Cefas. Na história da igreja frequentemente ocorreu que, quando Deus deu luz especial ou experiência a uma pessoa, essa pessoa ressaltou essa verdade em particular a ele revelada ou por ele experimentada, e reuniu à volta de si pessoas que apreciavam o seu ensinamento. O resultado disso é que o líder, ou a verdade que ele ressaltava, tornou-se a base da comunhão. Assim as facções se multiplicaram. Se o povo de Deus pudesse apenas ver que o objeto de todo o ministério é a fundação de igrejas locais, e não o agrupamento de cristãos ao redor de um indivíduo, ou de uma verdade, ou de uma experiência, ou ainda de uma organização específica, então a formação das facções seria evitada. Nós, que servimos ao Senhor, devemos estar dispostos a abandonar o nosso apego por todos aqueles a quem ministramos, e deixar que todos os frutos de nosso ministério passem para as igrejas locais governadas inteiramente por irmãos locais. Temos de ser escrupulosamente cuidadosos e não deixar a cor da nossa personalidade destruir o caráter local da igreja, e devemos sempre servir a igreja, sem jamais controlá-la. Um apóstolo é servo de todos e mestre de ninguém. Nenhuma igreja pertence a um obreiro, pertence à localidade. Se os que têm sido usados por Deus através da história da igreja vissem claramente que todas as igrejas de Deus pertencem às suas respectivas localidades, e não a um obreiro ou a uma organização usada para fundá-las, então não teríamos tantas denominações hoje. Outra coisa essencial para a preservação do caráter local da igreja é que a sua esfera não pode tornar-se maior do que a esfera da localidade. Um método corrente de ligar grupos cristãos de diversos lugares que têm os mesmos pontos de vista doutrinários e ajuntá-los numa igreja, não tem fundamento bíblico. O mesmo se aplica ao costume de considerar uma missão o centro, vinculando todos os que são por ela salvos e ajudados, a fim de formar uma igreja dessa missão. Tais igrejas, por assim dizer, são na verdade facções, pois estão confinadas pelos limites de um credo específico, ou de uma missão em particular, e, não pelos limites, e nos limites, de uma localidade. A razão de Deus não aprovar o estabelecimento de igrejas que ajuntam grupos de cristãos em vários lugares é que a base divinamente ordenada para a formação de igrejas é desse modo, destruída. Toda e qualquer igreja formada tendo por centro uma missão certamente será algo mais do que local, pois onde quer que haja um centro, há também uma circunferência, e se o centro da igreja é uma missão, obviamente a circunferência não é a esfera bíblica da localidade, mas a esfera da missão. Isso claramente carece da característica de uma igreja, e só pode ser considerada uma facção. No propósito de Deus, Jesus Cristo é o centro de todas as igrejas, e a localidade é a circunferência. Sempre que um líder em especial, ou uma doutrina específica, ou algumas experiências, ou um credo, ou uma organização, torna-se um centro que atrai cristãos de vários lugares, então, visto que o centro de tal federação de igrejas não é Cristo, acontece que a sua esfera, ou circunferência, será algo mais do que local. E sempre que a esfera divinamente designada da localidade é substituída por uma esfera de invenção humana, a aprovação divina não pode ali repousar. Os cristãos em tal esfera podem de fato amar ao Senhor, mas tem outro centro que não é ele, e é mais que natural que o segundo centro se torne o que controla. É contrário à natureza humana ressaltar o que temos em comum com outros, sempre enfatizamos o que é nosso em particular. Cristo é o centro comum de todas as igrejas, mas todo e qualquer grupo de cristãos que tem um líder, uma doutrina, uma experiência, um credo, ou uma organização como seu centro de comunhão, descobrirá que esse centro se torna o centro, e é esse o centro pelo qual eles determinam quem pertence a eles e quem não pertence. O centro sempre determina a circunferência, a esfera, e o segundo centro cria uma esfera que divide os que se ligam a ele dos que não se ligam. Tudo que se torna um centro unificador dos cristãos de vários lugares criará uma esfera que inclui todos os cristãos que se ligam a esse centro e exclui todos os que a ele não se ligam. Essa linha divisória destruirá o limite divinamente ordenado da localidade, e consequentemente destruirá a própria natureza das igrejas de Deus. Por isso, os filhos de Deus têm de ver que não tem um centro de união que não seja Cristo, pois uma união de cristãos que exceda a localidade em torno de um centro que não seja o Senhor faz crescer a esfera da comunhão para além do limite da localidade, e assim se perde a característica específica das igrejas de Deus. Não há igrejas nas Escrituras que não sejam locais.
Os benefícios da independência. O método divino de fazer da localidade a linha demarcatória entre as igrejas tem várias vantagens óbvias. Se cada igreja é governada localmente, e toda a autoridade está nas mãos dos presbíteros locais, não há espaço para um falso profeta capaz e ambicioso exibir seu talento organizador, juntando vários grupos de cristãos numa vasta federação, e assim satisfazer sua ambição constituindo-se a cabeça dela. Roma jamais poderia exercer o poder que exerce hoje se as igrejas de Deus tivessem mantido sua base local. Onde as igrejas não são afiliadas, e onde a autoridade local está nas mãos dos presbíteros locais, é impossível haver um papa. Onde há apenas igrejas locais, não pode haver igreja romana. É a federação de vários grupos de cristãos que trouxe tais males como intrometer política na igreja de Deus. Há poder numa igreja confederada, mas é poder carnal, e não espiritual. O pensamento de Deus para sua igreja é que ela deve ser como um grão de mostarda na terra, cheia de vitalidade, contudo raramente notada. Foi a federação que conduziu a igreja de hoje à condição de Tiatira. A falha do protestantismo é que ele substituiu a igreja de Roma pelas igrejas organizadas, tanto as estatais como as dissidentes, em vez de voltar às igrejas locais divinamente ordenadas. Além disso, se as igrejas retiverem o caráter local, a propagação de uma heresia ou erro será evitada, pois se uma igreja for local, as heresias e erros serão locais também. Roma é uma esplêndida ilustração do lado oposto dessa verdade. O erro católico romano tem prevalecido por causa da Federação Católica Romana. A esfera das igrejas federadas é vasta, por conseguinte, o erro é bem difundido. É comparativamente simples manter um erro em quarentena numa igreja local, mas isolar um erro numa vasta federação de igrejas é outro assunto. A maior vantagem de ter a localidade como limite das igrejas é que isso obstrui toda a possibilidade de facção. Talvez você tenha suas doutrinas especiais e eu as minhas, mas enquanto mantivermos o caráter bíblico das igrejas fazendo da localidade a única linha divisória entre elas, será impossível que estabeleçamos uma igreja a fim de propagar nossas crenças particulares. Enquanto uma igreja preservar seu caráter local, ela estará protegida contra o denominacionalismo, mas assim que perdê-lo ela dará uma guinada em direção ao sectarismo. Um cristão é faccioso quando pertence a alguém ou a algo que não seja o Senhor e a localidade. As facções e denominações só podem ser estabelecidas quando o caráter local da igreja é destruído. Em sua sabedoria, Deus decretou que todas as suas igrejas sejam locais. Esse é o método divino de salvaguardá-las das facções. Obviamente, isso só pode proteger a igreja contra o sectarismo na expressão. Ainda é possível que um espírito faccioso exista numa igreja não facciosa, e somente o Espírito de Deus pode lidar com isso. Que todos aprendamos a andar segundo o Espírito e não segundo a carne, para que, tanto na expressão exterior como na condição interior, as igrejas de Deus lhe sejam agradáveis. Extraído do livro A Vida Cristã Normal da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.